Olá pessoal, bem-vindos ao canal do PSTU Niterói São Gonçalo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. No vídeo de hoje a gente vai conversar com o Heitor Fernandes sobre a privatização dos Correios. Olá Heitor, bem-vindo. Obrigado aí por conceder a entrevista. Olá, Raoni, obrigado aí, sempre à disposição. Vamos lá, acho que vai ser um bom debate aí sobre esse tema que está preocupando não só nós trabalhadores de Correio, mas já também a vários setores populares muito preocupados com essa possível privatização dos Correios. Heitor, primeiro, para começar essa conversa aí com o pessoal, qual que é a importância da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, os Correios, para a soberania nacional? Raoni, os Correios é um serviço que já existe aqui no Brasil, né, desde o Império, há mais de 358 anos. Como empresa, a empresa tem 50 e poucos anos, foi fundada em 69, dia 20 de março de 69, e desde então vem prestando um serviço de muita qualidade, é uma empresa reconhecida em diversas pesquisas de opinião como melhor empresa pública, e ela presta um serviço de qualidade, também tem reconhecimento, premiações internacionais desse reconhecimento, é um serviço de extrema qualidade que, para além de entregar cartas e encomendas, ela tem, de fato, um papel de integração nacional. São poucas empresas públicas que estão representadas em todos os 5.557 municípios pelo Brasil afora. Então, é uma empresa que, apesar de todos os ataques aí do processo de privatização, ela consegue resistir até hoje, né? E até hoje vem resistindo. Os trabalhadores dos Correios também são reconhecidos pela sociedade, né, na figura do carteiro, principalmente, é uma figura muito querida, né, e muita aceitação popular. Em muitos municípios, possivelmente, com certeza, aliás, não tem uma receita que cubra, né, todas as despesas dos serviços prestados pelos Correios. Mas, através do subsídio cruzado, nós conseguimos nos manter pelo Brasil afora. Uma empresa pública consegue ter essa possibilidade, né, pelo subsídio cruzado. Uma empresa privada, certamente, esses municípios que têm uma receita baixa não serão mais atendidos pelos serviços postais. Para além da entrega de cartas e de encomendas, tem também um serviço postal como correspondente bancário, né? Muitas vezes o município não tem sequer uma empresa bancária, mas tem lá o Banco Postal prestando esse serviço para também pagar pensões, aposentadoria, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições mesmo de ter uma conta bancária. Hoje em dia, né, está tendo facilitações para ter esse serviço, mas nem todos conseguem ter, né? Também, nos momentos de calamidade pública, recentemente em Minas Gerais, né, lá estava a empresa de Correios para prestar, né, o serviço com seu parque logístico de veículos, né, para chegar, para levar mantimento, levar insumos hospitalares, levar medicamentos para essas regiões longínquas, principalmente quando tem situações de calamidade pública, né? Entrega de livros didáticos nas escolas públicas, né, são os Correios que entrega anualmente, faz um serviço de qualidade. Eu mesmo já fiz, eu tenho 38 anos de Correios, né, entrei muito jovem, com 20 anos, eu mesmo já entreguei diversos livros, né, didáticos em escolas públicas, em Caraí, Niterói, São Gonçalo. É uma satisfação quando chega esse serviço na escola, né? Então, qual empresa pública que faz, empresa privada, aliás, se pegar esse serviço, que vai conseguir atender qualitativamente, né, esse serviço de entrega? Para além também de entrega de vacinas nos postos de saúde, insumos hospitalares, também são os Correios quem faz a entrega. Entrega, inclusive, de urnas eletrônicas, né? Em todas as eleições, seja eleições municipais, eleições gerais, lá estão os Correios também para fazer entrega. Entrega de cartões e provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, são os Correios quem faz também esse serviço. Além de outros serviços sociais que os Correios pelo Brasil afora fazem. Talvez a sociedade, a população brasileira como um todo, não tenha compreensão, né, da capacidade logística dessa empresa, dos serviços que são prestados, que não estão, né, no dia a dia da população, mas é os Correios que estão presentes nesse município. Então,
Essa integração nacional só uma empresa pública como os Correios podem fazer. Nenhuma outra empresa privada vai continuar fazendo. Tem muita reclamação, Heitor, sobre a qualidade do serviço dos Correios, principalmente nos últimos anos. Sem dúvida. Primeiro, você concorda que há uma queda na qualidade do serviço? Reclamações principalmente a respeito de atrasos, demoras de entregas. Você concorda que tem essa queda na qualidade dos serviços? E se sim, por que ocorre isso? Concordo, não há como negar que a queda da qualidade de serviço é presente. A população reclama com justa razão e tem que reclamar quando o serviço público não é prestado com qualidade. A população tem o direito de reclamar, não devemos negar, né? Mas ela também precisa conhecer quais são os motivos da queda da qualidade de serviço, que são propositais. É um jogo de carta marcada. Nos últimos anos, o serviço caiu de qualidade justamente para tentar convencer a população sobre a necessidade de privatizar, como se privatizar fosse melhorar. Né? Veja o exemplo do serviço elétrico lá no Amapá. Recentemente teve um apagão. Né? Onde aconteceu o apagão? Exatamente naquele setor onde foi privatizado. Quem foi lá para socorrer a situação do apagão? A empresa pública, a Eletrobras. Foi lá. A Eletrobras agora, recentemente, também está no rol aí da privatização. Né? E quais são os motivos que levaram à queda da qualidade? Primeiro, o não investimento. Os investimentos foram retidos. Não houve aquela situação de investimento na melhora da qualidade de serviço. Outra situação mais agravante é a falta de contratação por concurso público desde 2011. Estamos completando 10 anos que não há uma contratação de um funcionário concursado, como somos a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, não são contratados por concurso público. Infelizmente, são contratados pessoas que não por culpa deles, né? Evidentemente, são trabalhadores iguais a nós, mas não têm a capacitação que a empresa vinha capacitando os trabalhadores de Correios. Por mais simples que seja uma operação de Correio, ela tem que ter uma capacitação, um treinamento, né, para o trabalhador sentir condições adequadas de continuar prestando serviço de qualidade, e não tendo concurso público, não tendo treinamento, evidentemente a qualidade vai cair. Mas isso é um jogo de carta marcada, é proposital. Né? Eles criam a dificuldade para tentar vender uma suposta facilidade que é a privatização. Né? Então, esses dois elementos, entre outros, são os principais motivos que caiu a qualidade de serviço. Veja bem, a empresa atrasa um serviço. Né? Os clientes ele têm razão em reclamar e pedir, inclusive, a reparação desse prejuízo. Nós não tiramos o direito do cliente. Né? O cliente, inclusive, tem o direito de receber a encomenda na sua porta. A universalização do serviço compreende que o mesmo serviço que é praticado nos bairros nobres, seja em Copacabana, em Leblon, em Ipanema, em Niterói, em Caraí, nos bairros onde tem, digamos assim, uma população com melhores condições, né, de moradia, ele tem que ser bem atendido pelos Correios. Mas também aqueles que moram numa região mais precária, o serviço tem que ser idêntico, não tem que ter diferença nenhuma. Né? E a empresa se aproveita disso, né, para não darem condições de atendimento de qualidade. Vou dar um exemplo. Quem mora na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, em São Gonçalo, nos bairros mais precários, ou mesmo em Niterói, né? Em Niterói também tem muitos bairros precários que não têm o serviço entregue diariamente. Os trabalhadores são obrigados a sair das suas casas, ir no porto dos Correios para retirar a sua encomenda quando ela deveria ser entregue na porta. E por que não é entregue? Não tem trabalhador em quantidade, além do que também a empresa ou o governo se aproveita do fato de tentar justificar que aqueles bairros são bairros que oferecem risco, e de fato oferecem risco aos trabalhadores, quando tem assalto, quando tem tiroteio, né, para dizer que aquele bairro não pode ser atendido porque é área de risco. Né? Ou seja, é risco para todo mundo. Nós não queremos que um trabalhador dos Correios seja assaltado, ou mesmo venha a sofrer um problema mais grave, né, em qualquer lugar, seja nos bairros onde não tem condições, seja nos bairros nobres também. Né? Então, essa justificativa não nos serve para não ter um serviço de qualidade também para aquelas pessoas que moram em regiões mais precárias. Tá? Então, a universalização do serviço é, de fato, para toda a população brasileira. Receber um serviço de qualidade, como nós sempre prestamos, mas nos últimos tempos, infelizmente, nós temos que reconhecemos que a qualidade caiu.
Mas a privatização não é solução para resolver esse problema. Ao contrário, a empresa tem que se tornar cada vez mais pública, sob o controle da sociedade e dos trabalhadores, para que a sociedade fiscalize, de fato, cobre, que o serviço seja cada vez melhor. Aliás, Raul, só tem 8 Correios no mundo que é completamente privado. Na maioria deles são Correios públicos. E quem que sai ganhando, Heitor, com essa proposta de privatização da empresa de Correios? São grupos econômicos que têm interesse principalmente no serviço de logística de entrega de encomendas a partir do crescimento do boom que se deu o comércio eletrônico, o chamado e-commerce. Tem grandes empresas multinacionais que já operam esse mercado há muito tempo. Portanto, essa justificativa falaciosa dos governistas, dos privatistas, dizer que não, o serviço de correio monopolizado tem que acabar com o monopólio, não é verdade, é mentira. Porque só o serviço de cartas é que é monopolizado por uma determinação constitucional, que diz que o serviço de correios tem que ser prestado pela União. A entrega não somente de cartas e telegramas. Mas o setor que é mais lucrativo, mais rentável, que é a entrega de encomenda, de SEDEC, de grandes encomendas, esse é um serviço concorrencial. Esse setor do serviço de logística, como a DHL, Federal Express, a FedEx e tantas outras, concorre nesse setor, mas a empresa de Correios concorre em melhores condições, porque ela tem melhores condições para oferecer uma tarifa mais barata, para que a população possa ter aquele serviço de qualidade pagando um preço adequado. E esses grandes setores não querem justamente uma empresa de Correios participando, porque eles podem monopolizar as tarifas, formar um cartel, coisa do tipo, e ditar quais serão as normas, que vão imperar sobre as tarifas, que são caríssimas nessas empresas. Então, esses setores precisam, primeiro, tirar a empresa de Correios pública desse segmento concorrencial. Então, eles que vão ser os maiores beneficiados. Para além deles, tem também as empresas chamadas empresas de marketplaces, aquelas que vendem qualquer coisa, seja da China ou qualquer parte do mundo, e precisam de um parque logístico para fazer sua entrega. Aqui no Brasil mesmo nós temos Magazine Luiza, lojas americanas, temos também as internacionais como a Amazon, a Mercado Livre, que são grandes mercados que vendem de tudo e precisam de um parque logístico capaz, com a capilaridade que tem a empresa de Correios, para melhor oferecerem condições. Os Correios já fazem isso, Raoni. Se você, por exemplo, for na Federal Express, na FedEx, postar uma encomenda, por exemplo, você quer mandar a encomenda para o estado do Pará, Você bota a sua encomenda lá na Federal Express. Olha, vou ter a tarifa aqui, vou dar um chute aqui, R$300 para você mandar a sua encomenda para o estado do Pará. Mas lá no Correio você vai pagar 80. Não, mas vou mandar pela Federal Express mesmo, porque eu confio mais na Federal Express. A Federal Express vai lá no estado do Pará, município mais precário lá, e ela não consegue entregar, não consegue fazer entrega por diversas razões. O que ela faz? Reposta a sua encomenda nos Correios, para que o Correio vai lá, faça um serviço que ela não foi capaz de fazer. Isso acontece em todo o Brasil. Na maioria das vezes, quando ele não tem condição de fazer entrega, reposta o serviço nos Correios, o Correio vai lá e entrega. Ou seja, engana o cliente, É um serviço que os Correios tinham condição de fazer, ele confiou para o operador privado, e o operador privado não teve condição e colocou para o operador público fazer. Porque nós temos essa capacidade de logística. Os Correios, inclusive, foi o operador logístico dos grandes eventos que teve aqui no Brasil. A Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Quem foi o operador logístico? Correios. Que tem essa capacidade. E poderia ter, com absoluta certeza, na entrega de vacinas. Se houvesse planejamento. Se houvesse planejamento, o Correio teria condições absolutas de preparar o seu parque logístico, os seus veículos, adaptar para fazer entrega de vacina com a maior rapidez. Mas não tem vacina por outro motivo, Não é falta de operador logístico, como nós sabemos. Mas são pequenos exemplos que nós sabemos quem é que vai sair lucrando. Mas nós não vamos deixar essa empresa ser privatizada. Pergunta que eu queria fazer é se ainda dá para barrar essa privatização e o que precisa ser feito, o que os movimentos sociais, os sindicatos, os trabalhadores que estão nos assistindo
devem fazer no sentido de tentar barrar esse processo? Olha, Rony, essa tarefa de barrar a privatização dos Correios, evidentemente, não é uma tarefa e necessidade só dos trabalhadores dos Correios. Que, em princípio, a empresa não é nossa, a empresa é pública, portanto, é do público, é da população brasileira. Barrar a privatização dos Correios é uma necessidade da população brasileira. Barrar também a privatização da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da Petrobras e tantas outras empresas. Entretanto, nós, trabalhadores dos Correios, temos a obrigação de nos colocarmos à frente desse movimento e convencer outros atores a atuar também em unidade de ação para barrar o projeto de privatização do governo Bolsonaro, de Paulo Guedes e companhia, de conjunto. Evidentemente que os sindicatos têm um papel a cumprir muito importante, né? Organizar os trabalhadores para serem interlocutores desse plano de ação, né? E ganhar outros setores. Por exemplo, o projeto de lei, ele foi, no 591, ele foi criado pelo governo Bolsonaro, foi enviado para a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, inclusive, votou, né, um regime de urgência para que ele não tramitasse nas comissões tradicionais, na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de isso, daquilo, para que não houvesse tempo para que a sociedade, inclusive, participasse, né, das audiências públicas, que houvesse, de fato, um debate com os setores da sociedade, que conhecesse, de fato, o que é a empresa e qual a proposta que o governo estava se propondo a fazer, né? Infelizmente, o movimento ainda não foi capaz de hierarquizar sua luta na medida em que se coloque, de fato, nesse papel. Porque nós achamos e temos absoluta certeza de que só o lobby dentro dos gabinetes dos deputados não seria capaz de reverter, né, a votação que ocorreu lá na Câmara de Deputados. Agora o projeto está no Senado. E se o movimento continuar com essa mesma lógica de tentar sensibilizar os senadores para que não votem favorável à privatização dos Correios, nós fatalmente seremos levados à derrota. Portanto, nós devemos também fazer isso, conversar com os senadores, conversar com os parlamentares para não votarem, mas isso é absolutamente insuficiente. É necessário, inclusive, chamarmos outros atores, como as centrais sindicais também, para entrar nesse jogo, a CUT, que é a maior central sindical aqui do Brasil, a CTB, os partidos políticos, o PSTU, o PT, o PCdoB e outros que se coloquem nessa bandeira de defesa do patrimônio nacional, para também engrossarem esse movimento, para ganhar a população, para defender essa empresa que continue sendo uma empresa pública. Porque assim foi feito nos países que barraram a privatização. Onde não foi feita, a privatização barrou. Vou dar 2 exemplos mais recentes. Em Portugal, a privatização aconteceu, agora a população está voltando à rua para desprivatizar os Correios, porque os serviços caíram absurdamente. As tarifas foram elevadas de forma absurda também. Na Argentina, os Correios foram à falência. Agora, tem um movimento também para voltar, os Correios voltar a ser empresa pública. Lá foi a família do Macri, que foi o principal setor econômico que promoveu os Correios, tentou faturar em cima dele e está levando a empresa à falência. Então, são 2 exemplos, entre outros, mais categóricos, de que a privatização não deu certo. Portanto, é preciso envolver, para além do movimento sindical, os trabalhadores dos setores, também com os atores sociais, né? Então, levar essa bandeira para além dos muros corporativos da categoria é fundamental. Levar a população, a classe trabalhadora, a juventude também, atuarmos juntos para barrar não só a privatização dos Correios, mas também de outras empresas públicas e do serviço público. Você veja, agora a MP que visa fazer a reforma administrativa não é um ataque só aos servidores públicos, é o ataque à população que precisa dos serviços públicos. Portanto, essa luta não pode ser meramente uma luta corporativa, como se os trabalhadores não querem que a empresa de Correio seja privatizada para não serem prejudicados. Isso é muito pouco. Isso é óbvio, né? Nós não queremos que a empresa seja privatizada para nós não sermos demitidos, os nossos salários não diminuírem cada vez mais, mas a necessidade de lutar e defender essa empresa é muito mais do que isso. É muito mais do que uma questão econômica, mais de soberania nacional, de defesa do patrimônio público que a população foi quem construiu.
e foi entregue no governo, a Teresa de Banão, no governo Collor, no governo Fernando Henrique, no governo Itamar, mas também no governo Dilma e no governo Lula. Vários serviços foram privatizados, estradas, aeroportos, tantos outros. Reforma administrativa foi feita no governo Lula e Dilma, reforma da Previdência, são reformas que se combinam com o processo de privatização que tem sido levado a cabo. Então, faz parte de um plano dos governos de plantão para atacar os direitos dos trabalhadores e entregar esses setores aos grandes mercados nacionais e internacionais. Portanto, o que precisa fazer é uma luta geral, né, dos trabalhadores, da juventude, setores organizados da população, movimentos sociais, né, e tem um calendário de luta colocado para isso. Vocês vejam, as manifestações do Fora Bolsonaro também tem que ser agregado com uma luta contra as privatizações. Então, tem que ter uma combinação, né, de lutas para barrar essa ofensiva do governo de conjunto. Essa é a minha opinião, que eu tenho compartilhado e encontrado também opiniões semelhantes com vários de outros trabalhadores e trabalhadoras. Nós, do PSTU, estamos levando essa discussão para dentro das federações, como a FENTECT, Federação Nacional, onde eu atuo. O Sindicato aqui Rio de Janeiro, infelizmente, é dirigido pelo PCdoB, pela CTB, né, que não tem feito uma luta consequente, de fato, para fazer essa luta mais conjunta, que sai dos limites do corporativismo. Então, é preciso, de fato, uma luta que rompa, né, com esse isolamento, com esse corporativismo. Essa luta é de todos nós. Valeu, Heitor. Bom, essa foi a entrevista com o Heitor Fernandes sobre a privatização dos Correios. Acompanhe aí o nosso canal no YouTube, o canal do PSTU Niterói São Gonçalo. A gente está com um projeto de lançar vídeos semanais falando sobre os temas aí da conjuntura, assim como esse vídeo que vocês acabaram de ver. Então, se gostaram, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e mandar aí para os amigos e amigas. Até a próxima.